Rodrigues, Henrique, Roger e Rafa Rezende, satisfação falar com vocês. É um momento delicado, um momento único, né, que os clubes estão vivendo, a sociedade como um todo está vivendo um momento único. Nossos pais, nossos avós não viveram algo semelhante, e a gente tem que ter o compromisso com os atletas, com os funcionários, com a sociedade como um todo, porque o clube de futebol tem um impacto social muito grande, e conseguir administrar as finanças, as obrigações, num período de incertezas, de menos receitas, de não saber quando volta o calendário. São muitos desafios e a gente tem que ter criatividade, tem que se juntar com a diretoria, trocar ideias diariamente para achar um caminho, na certeza também que tudo isso vai passar. E quando passar, a gente possa estar de pé, possa estar firme para voltar a fazer o que mais gostamos. Agora, Marcelo, antes de passar a bola para os colegas aqui, essa notícia da FIFA que a gente leu antes de te chamar, é óbvio que isso seria o ideal, mas na prática, para os clubes, talvez não seja tão simples assim prorrogar os contratos num momento como esse. Como é que funciona isso aí no Fortaleza, por exemplo? No nosso caso específico, nós não temos contratos vencendo no meio do ano, né? Todos os nossos jogadores, acho que tem um jogador que vence agora em maio, mas uma situação bem particular. Os demais todos têm final do ano ou anos consecutivos. É delicado quando você tem uma obrigação, né, de prorrogar um contrato, porque futebol, quando termina as temporadas, naturalmente os clubes fazem alguns ajustes, os próprios jogadores às vezes querem sair, querem mudar de ares. Então, quando vem uma obrigação assim de cima para baixo, eu acho um pouco delicado a gente assumir isso. Mas, da mesma forma que vem essas obrigações, também vem algumas situações que estão sendo vistas pela CBF, pela Conmebol, de gerar um pouco de conforto aos clubes nesse momento difícil. E todas essas situações que surgem off-clube, que vem de fora, a gente tem que ter a sabedoria de administrar bem e tentar fazer da melhor forma possível, volto a dizer, para preservar, sobretudo, os postos de trabalho no clube, das pessoas mais humildes, daqueles funcionários que ganham menos. Muito bem. Rafa, vou jogar para você a bola aí. Prazer sempre falar com o Marcelo. Sempre lembro que a gente é parceiro de curso de gestão do futebol, Isso. Da Universidade do Futebol. É um cara que está à frente, não sei se do seu tempo, né, mas está à frente de um projeto muito legal no Fortaleza, que traz esse profissionalismo, traz essa ideia, né, de uma evolução muito grande do clube. É legal estar acompanhando, né, o crescimento de equipes no futebol brasileiro alinhadas a um processo mais profissional da coisa, né? E a minha pergunta nesse sentido vai um pouco em cima, a gente tem ouvido falar, os jogadores falarem, alguns principalmente reclamando sobre essa questão da redução dos salários, dizendo que em um primeiro momento isso vai significar só um desafogo nas contas de clubes. Eu não estou nem falando só do futebol brasileiro, né? Esse é um debate mais global da questão da pandemia. Tony Kroos falou isso, né? Exatamente, falou. E a partir daí, a minha pergunta vai nesse sentido. A redução, que eu acho válida, ela vai estar atrelada também a uma queda. Eu queria que o Marcelo trouxesse um pouco do que é o panorama dele à frente do Fortaleza, a uma potencial queda considerável das receitas do clube dentro do ano vigente de 2020, né, do ano do calendário de 2020. Eu queria que ele trouxesse um pouco desse panorama, o que há já de perspectiva de perda e o quanto há em negociação para ser repassado, para que se chegue a um denominador comum com os atletas. Rafa, satisfação falar contigo. Como você falou, colegas de curso, aprendemos juntos, né? Gestão técnica do futebol, e hoje a gente está aqui trocando essa ideia. Bem, é um desafio. Receitas caíram. Eu posso citar aqui rapidamente 4 receitas que caíram do clube. A questão de bilheteria. Alguns jogos que seriam com renda positiva não vão acontecer. O clássico que a gente teria contra o Ceará. Jogos de semifinal de Campeonato Cearense, jogos que teriam de Copa do Nordeste, que seria renda positiva. Cotas de televisão, a Copa do Nordeste é uma competição que tem cotas por passagem de fase, a gente já estava nas quartas de final, teria uma cota a ser recebida, não vamos receber. Se passagem de fase, cota da semifinal, um jogo na semifinal, também não vamos receber. As lojas, o clube tem lojas próprias, que vendem bastante para o seu torcedor, temos 9 lojas na cidade, as lojas estão todas fechadas, não consegue vender nada. Então, por exemplo, em abril de 2019, nós tivemos um faturamento de 1,5 milhão nas nossas lojas. Esse ano não vai faturar 100 mil reais, se muito. Quer dizer, aí você já tira 1,4 milhão. Sócio torcedor começa a ter um questionamento do próprio sócio, não tem jogo, por que eu vou pagar o sócio?
tá faltando dinheiro às vezes em casa porque eu perdi o emprego, porque a minha renda diminuiu, vou diminuir o pagamento do sócio do clube. Então isso dá um impacto para a gente aproximado de 3 milhões, 3 milhões e meio por mês. Para o Fortaleza é muita coisa dentro do nosso orçamento, praticamente 33, 35% do nosso orçamento mensal são de receitas que eu mensurei aí. Podem haver outras percas também, menores do que essa, e a gente tem que equalizar. No caso do salário dos jogadores, em qualquer clube de futebol, o salário dos jogadores é a maior parcela da despesa. Isso é um fato, em qualquer clube, seja o clube menor, ou seja os clubes maiores, seja os clubes europeus, como foi o caso aí que o Tony Kroos citou no Real Madrid. Então tem que haver um ajuste, e no caso do Fortaleza eu posso dizer que os jogadores foram muito sensíveis, nós conversamos com eles, abrimos o jogo, mostramos esses números, eles entenderam a situação, aceitaram a redução, também com um acordo com o clube de preservar os postos de trabalho, sobretudo das pessoas que trabalham no clube e mais precisam. Então, é um momento de que cada um tem que entender que tem que perder um pouco. Nós da diretoria, o Fortaleza tem uma diretoria remunerada, poucos clubes no Brasil têm, nós temos, estatutário, e todos nós cortamos também parte do salário para dar o exemplo, para cortar na carne. Executivos do clube também cortaram. Então, é um momento de adaptação. Não adianta a gente querer viver na mesma realidade que 2 meses atrás, porque mudou tudo. E quem conseguir se adaptar melhor, quem conseguir ser mais rápido, vai sair à frente dessa situação. Henrique. Primeiro, dizer ao Marcelo que sofri junto com eles a Sul-Americana, porque eles não mereciam ter saído para o Independente naquele jogo do Castelão. Depois, Marcelo, eu queria que você detalhasse para a gente legal o que ficou acertado na estrutura do futebol do Fortaleza, os ajustes, os cortes, como é que isso se deu, porque o Fortaleza foi um dos primeiros clubes, talvez o primeiro da Série A arrumar uma solução interna, a se organizar para arrumar uma solução interna, abrir o jogo com os jogadores e tentar equacionar essa situação financeira. E queria que você me respondesse quanto tempo o Fortaleza está preparado para suportar de paralisação com esse novo ajuste? Nós sofremos muito nesse jogo da Sul-Americana, né, Henrique? Porque ali foi um pecado. O Fortaleza fez um grande jogo, 73% de posse de bola, levou aquele gol no final, mas faz parte do futebol. Às vezes a bola entra daquele jeito a nosso favor. O acordo foi o seguinte, com os jogadores, o mês de março, que vence em abril, que é pago em abril, 25% não vai ser pago agora e vai ser pago depois, quando a situação voltar ao normal, parcelado até o mês de dezembro. O mês de abril, que vence em maio, também 25% não vai ser pago em maio, também vai ser pago mais na frente, só que 10% dessa parte os jogadores renunciaram. Do salário de abril, houve uma renúncia de 10% e os outros 15% para ser pago depois. Então, fizemos o acordo para esses 2 meses, a diretoria cortou 15% dos seus salários e os executivos do clube também cortaram 25% do seu salário de forma definitiva nos meses em que durar a quarentena, a pandemia. Então, o acordo foi esse, já está valendo, já houve uma redução de receita e outros fornecedores a gente tem negociado também, tem conversado, explicado a dificuldade, passado um pagamento para frente, a questão tributária, tem algumas situações que o próprio governo federal já concedeu benefício, o clube vai ter que usar esses benefícios, prorrogar pagamentos, FGTS, Profut, entre outras coisas, e é a forma que a gente tem de administrar essa situação, na certeza de que vai passar. Mas, finalizando a sua pergunta, programamos para março e abril. A situação estendendo para maio, a gente talvez tenha que tomar algumas outras medidas. Marcelo, obrigado pela participação, viu, cara? Parabéns pelo trabalho no Fortaleza e boa sorte para todos nós no futuro próximo. Eu que agradeço, Rodrigo, satisfação falar com vocês, estamos sempre à disposição e parabéns aí pelo trabalho do Sport TV como um todo. Tamo junto.